Fala pessoal, gravando aqui mais um vídeo para mostrar o meu setup, mostrar o resultado das minhas entradas e o gatilho que eu disse para vocês em vídeos anteriores. Mas antes de mais nada, eu vou fazer aqui uma pequena apresentação do indicador do Gustavo que eu utilizo. Esse indicador eu gosto muito dele, pois ele já me dá as paridades principais, as moedas principais para poder entrar, e já está com a marcação aqui indicando o topo e o fundo. Pode perceber que ele já me diz o topo e o fundo de cada ativo, ou seja, isso já me poupa muito tempo de fazer análise, ver qual é a moeda que está em destaque no topo e a moeda que está no fundo. Além disso, esse indicador também me dá a força da moeda, por exemplo, qual a volatilidade, qual é a máxima, qual é a mínima dessa moeda para outra paridade, tipo aqui esse primeiro ativo que eu vou marcar aqui para vocês, é o tipo aqui esse primeiro, o USD referente ao AUD, ao CAD, ao CHF, ele está no topo aqui da força da moeda, como vocês podem perceber. Deixa eu colocar aqui uma lupinha, fica mais fácil para vocês visualizar. O USD está com a força de 6.4, no AUD ele está com a força de 4.3, no CAD 7.1, no CHF está 6.2, no Euro 5.1, e aqui também você coloca o time frame, né? Por configuração já deixo no D1, no diário, que ele me dá um resultado mais preciso, sem erros. Você pode colocar umas paridades adaptável. Eu não utilizo nenhum ativo assim, sem ser as moedas principais, mas se caso eu quisesse colocar um ouro, USD, quisesse colocar aqui alguns commodities, um índice, mas eu não opero esse tipo de ativos. Aqui mostra minhas operações abertas, mostra os dados econômicos também, os dados econômicos, e tem um horário também ele marca o horário que vai abrir, que vai fechar, e o preço dos ativos. Ele já me dá um relatório total que eu preciso para minhas operações antes de entrar de cada operação. Essa aqui é a parte do dado econômico que eu mostrei aquela outra vez. E é isso. E também ele, além de mostrar, desculpa pessoal, acabou de passar uma moto aqui, desculpa o barulho. Além disso, de mostrar as moedas principais, eu consigo filtrar as principais, mostra todas as moedas principais e mostra aquelas que está sempre no topo e no fundo. Aqui está no topo e no fundo, mostrando os 70% e o 30%, né? Aqueles que estão no topo acima de 30%, que é a melhor oportunidade para você buscar em venda, e abaixo de 30%, melhor oportunidade para você buscar em compra. Mas lembre, pessoal, não é porque está no topo que você vai entrar vendendo, e não é porque está no fundo histórico que você vai entrar comprando, né? Mas isso aí é um quesito principal. Você tem que entrar, você tem que operar comprado no topo histórico ou vender no topo histórico, nunca na mediana, pessoal. Quando eu digo mediana, é referente a aquela análise que eu fiz no vídeo anterior. Também esse indicador, ele dá também esse relatório, me dá o relatório dos lotes que estão abertos em cada operação. Eu estou com 0,9 de lotes abertos, ou seja, 90%, mas mesmo assim eu não estou ultrapassando o meu nível de margem permitido. Ainda tenho um lote aqui para poder utilizar. Aí eu estou deixando uma folguinha. Mostra o swap, mostra o spread, mostra o meu nível de margem. O meu nível de margem aqui está 519,53. Um drawdown
de 0,35. Esse drawdown é o rebaixamento que tem, e depois esse valor ele se recupera. E é isso, referente a esse indicador. Também tem a exposição, aqui mostra os ativos que estão abertos. Aqui eu tenho o controle de utilizar a porcentagem ideal, distribuir, diversificar as minhas operações em cada ativo. Aí eu vou saber, com essa exposição, eu vou saber, eu estou 50% aqui nesse ativo, eu estou com 30% aqui nesse ativo, referente aos meus lotes. Gosto muito desse indicativo, que ele já acelera a minha análise. Bom, voltando aqui para o gráfico, e esse foi meu gatilho. Eu fiz isso no vídeo anterior, eu mostrei aqui a mínima e a máxima desse ativo aqui do Euro NZD, e eu coloquei uma ordem pendente, e ela executou para mim e pegou no ponto certo, pessoal. Pegou no ponto certo que eu mostrei aqui. Eu mudei aqui o time frame por H4, e olha só, deixa eu botar uma seta aqui para vocês enxergarem melhor. Olha só, como vocês podem perceber, aqui essa marcação aqui, ela foi a máxima no D1, no time frame do diário, no W1, que é o semanal, e no mensal também. Ou seja, eu sabia que ali ia dar um pullback, que o preço ia alcançar ali, ia pipocar um pouquinho, depois ele ia descer. E observe, pessoal, como eu disse no vídeo anterior, você vai verificar o gráfico no mensal para ver se ele está no topo, no topo histórico. Aqui no indicador do Gustavo, ele já me disse que está no topo histórico. Lá está no topo histórico de 5 anos e está 107%, e está me indicando venda. Mas eu vou fazer uma análise fundamentalista, eu vou olhar como é que está o sentimento no mercado, vejo os índices do mercado, vejo como é que está o calendário econômico, vejo que está acontecendo, vejo a taxa de desemprego desse ativo. Tem vários requisitos para você poder fazer, melhorar a sua análise referente a essa paridade, né? Você tem que ver se está acontecendo algum atentado, como é que está o índice de desemprego daquele país, ver se você está operando dentro de uma notícia de um touro, 2 touros, 3 touros. E é isso, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Olha só. E além disso, aí eu vejo que ele está vejo no gráfico mensal, ele está no topo. Aí quando eu coloco no H4, como eu disse para vocês, se eu vejo que no H4 ele está no topo, aí eu vou entrar vendendo. Mas só que eu não observei, eu estava dormindo quando essa ordem foi executada. Foi pela minha análise que eu fiz, ó, porque ele pipocou aqui, chegou aqui nessa máxima aqui, o preço voltou, chegou aqui de novo, o preço voltou. Eu sabia que quando o preço batesse aqui, ele ia descer de novo. Ele poderia subir um pouquinho, passar um pouquinho, porque ele está no diário, no gráfico, está na marcação na máxima do diário, no semanal e no mensal, e depois ele ia descer. E eu tô pegando um trocadinho legal com essa ordem. Eu entrei aqui também, pegou uma ordem aqui pendente, deixei uma ordem pendente também no NZDCAD, e aí eu entrei comprando. Foi a mesma coisa do outro, da outra paridade também. Observe aqui que aqui foi a mínima, foi o preço mínimo também no mensal, no semanal e no diário. Deixei uma ordem pendente.
Aí, mas só que minha ordem pendente foi aqui mais para cima, ou seja, ele desceu um pouquinho, o mercado ele desceu um pouquinho da ordem pendente que eu deixei e depois ele executou. E agora ele tá subindo. Observe que ele tá, essa ordem ela está no fundo, está no fundo histórico de 5 anos, tá me indicando compra. Fiz a minha análise fundamentalista também, né, notícias, vi como é que estava o mercado naquele país e coloquei no time frame de H4 e no time frame de H4 me confirmou que além dele estar no gráfico mensal, no fundo histórico de 5 anos, no H4 também me mostrou que também estava no fundo. Aí isso aí foi o meu gatilho para entrar. E fora os outros gatilhos também que eu lhe disse para vocês, né? Que é sobre o cruzamento das médias móveis. E é isso. Mas o cruzamento das médias móveis eu diminuo o gráfico, eu coloco um time frame, ou diminuo o time frame, eu deixo no time frame de M30 para pegar essa marcação. Quando eu coloco um time frame maior, no diário, semanal ou no mensal, aí sempre eu trabalho no mensal. Nem preciso ficar sempre olhando no mensal, porque o próprio indicador ele já me diz aqui nessa barra azul, pessoal, aí já me diz aqui. Não preciso eu estar colocando no gráfico mensal, porque ele já está me dizendo que está no fundo. Está no fundo de 5 anos. Mas mesmo assim eu posso colocar aqui para vocês verem, no gráfico mensal. Entendeu? Aí, aqui essa mediana, vocês nunca tem que operar nessa mediana. Essa mediana aqui é o de 50%, como mostrei no vídeo anteriores. Aí, se tivesse 50%, aqui onde tem fundo de 5 anos, 9%. Aí aqui esse 9% ele ia estar 50%, ou se não acima do 30%, né? Ia até 40%, aí eu ia mudar a cor, aí eu saberia que não era para entrar nessa operação. Deixa eu ver aqui o que tem mais para eu botar aqui no H4. Eu vou mostrar aqui no Trade View, nessa operação aqui também. Aqui, começando pelo Euro GBP, eu mostrei o Euro GBP aqui para vocês, não mostrei o Euro GBP. O Euro GBP também tá me dando, não mostrei o Euro GBP porque ele travou aqui. Deixa eu tirar, pronto. O Euro GBP aqui era para eu entrar vendendo, mas só que eu entrei nessa operação aqui não por errado, eu analisei uma notícia, mas só que essa notícia depois veio contra mim. Aí eu aproveitei, vou entrar comprando aqui, porque o euro na época que eu fiz essa entrada, na semana passada, eu vi que ele estava com uma força, tá com muita força, e a libras esterlinas ela estava com uma força menor. Aí por isso que eu entrei comprando nessa notícia e comecei de lá de baixo. Se eu colocar aqui, o histórico de negociação, deixa eu atualizar. Pode perceber aqui que eu dei uma beliscada aqui na semana passada. Dei uma beliscada aqui, Deixa eu botar aqui a lupa para vocês enxergarem melhor. Tá vendo aqui? Comprei aqui, entrei aqui, saí aqui, entrei aqui, saí aqui. E é isso. E aqui ele está coloquei um trailing stop. Esse trailing stop eu posso configurar aqui, posso botar personalizado também. Aí à medida que o gráfico vai subindo, aí o trailing stop também vai subindo, vai movimentando automaticamente. Ou seja, eu posso fazer, vamos supor que já tem uma margem de lucro ali. Eu coloco esse trailing stop, onde é essa linha, o trailing stop é essa linha aqui, Eu coloquei para quantos pips? Eu coloquei até um pips curto, que eu já queria sair dessa operação. Deixa eu ver aqui, deixa eu clicar para modificar. 68 pontos aqui, ou seja, a cada 68 pontos, não sei se vocês estão enxergando, coloca aqui a lupinha.
a cada 68 pontos, aí se o gráfico vai subindo 68 pontos, o candle, né, a vela, aí o trail stop também vai subindo. Ou seja, eu vou surfar o máximo de aproveitamento aqui nessa entrada que eu fiz. Então, vamos lá. Eu vou mostrar agora no TradingView. TradingView, deixa eu só ajustar aqui algumas coisas. Expandir aqui, deixa aqui aberto. Pronto, esse aqui é... não, tem que... Deixa aqui que eu quero pegar a paridade aqui em cima para mostrar um por um. Começando com o Euro NZD. Aqui é o Euro NZD. Podia colocar aqui um trail stop aqui também, mas pela minha análise ele vai descer um bocado aqui. Pegando algumas notícias aqui. Eu vou retroceder aqui um pouquinho para mostrar para você o gatilho que eu tive. Vou pegar essa parte aqui, ó. Pronto, muito bem. Ele está num time frame de 30 minutos e eu vou executando aqui devagarzinho, reproduzindo. Aí eu vi que ele estava subindo, ó, tava subindo. Aí no meu pensamento, na minha análise, opa, ele vai bater ali no preço máximo, na máxima do diário, e eu vou deixar uma ordem ali para executar automaticamente. E posso dormir sossegado, que pode até fracionar ali um pouquinho, passar um pouquinho ali da marcação, mas eu sei que a máxima daí, o preço não ia subir mais do que ela ali, e depois ele ia descer, ó. E foi isso que aconteceu. Bateu ali, ó, bateu na máxima, mas essa marcação aí da ordem pendente eu não fiz aqui no Trade Frame, fiz no TradingView, fiz lá no MT5, MetaTrader 5. Aí o MetaTrader 5 executou automaticamente, ele passou um pouquinho, aí depois ele veio, ó, corrigiu. Olha, observe também que nessa parte não só foi, a vela não só bateu na máxima diária, no preço máximo, né? No preço máximo, como também as linhas móveis, elas se cruzaram, ou seja, a linha móvel azul, ela cruzou a vermelha de cima para baixo. Aí quando tem esse cruzamento, aí a tendência é ele cair mais, ó. Sair do... Pronto. E aí? E tá descendo. Acabou de cruzar e tá descendo. E isso acontece no gráfico inteiro com essa linha móvel. É um ótimo gatilho. Por exemplo, olha aqui, ó. Puxando aqui mais para trás. Cruzou aqui, ó, de baixo para cima, o gráfico subiu. A linha móvel cruzou aqui de cima para baixo. O candle desceu. Deu outro cruzamento aqui, ó, ele subiu. Outro cruzamento aqui de baixo para cima, subiu muito, ó. Aí depois teve outro cruzamento aqui de cima para baixo, o gráfico desceu. E isso é para em toda operação, mas você não vai ficar sempre comprando e vendendo. Por quê? Não, porque nesse, como eu te falei aqui no MT4, com esse indicador aqui do Gustavo, eu estou aqui em qual? No TradingView. Eu estou no Euro NZD. No indicador do Gustavo. Não, peraí aqui. Pronto. E aqui. Pronto. Aí eu tento conciliar tanto do indicador do Gustavo como essas velas, ou seja, eu uso o indicador dele para me dar todo esse parâmetro aqui do relatório, para eu manter a minha conta saudável, porque eu vou respeitar acho que uma ordem fechou aqui automaticamente.
Fechou uma ordem aqui, eu acho que foi o EuroGBP que estava bem próximo. Então, qual foi a ordem que fechou? Fechou uma ordem minha aqui. Acho que é uma ordem lá atrás, porque eu só tava com 0. Lembra que eu tava com 0. Eu tava com 0,9 de lotes em uso, né? Agora tá com 0,8 e, e aumentou mais um lote disponível aqui. E consequentemente que os lotes proporcionais estão atrelados ao meu nível de imagem. O nível de imagem aumentou mais um pouquinho, ó. Vamos lá, aumentou um pouco o meu nível de imagem. E é isso, pessoal. O nível de imagem ele é de suma importância. O nível de imagem ele é o oxigênio da sua operação. O nível de imagem é o que vai te manter no mercado por mais tempo. Ele é a sua permanência no mercado. O nível de imagem ele é isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui a lupinha novamente. O nível de imagem é isso aqui, ó. Aí quanto mais operações você vai fazendo, aí vai consumindo o seu nível de imagem. Como eu estou utilizando uma alavancagem de 1:30, aí nunca fazer operações quando tiver abaixo de 300. Mas para você ficar com um nível de imagem mais saudável, mais confortável, sempre dobra ali. Você tem que utilizar 20 vezes o valor da sua alavancagem. Por exemplo, aí você pega esses 30, né? Você está utilizando uma alavancagem de 1:30. Você vai pegar o 30 e vai multiplicar por 20. Aí vai dar 600, ou seja, 600 é o nível de imagem confortável, né? Que é o dobro de 300. Aí você vai ficar mais confortável ainda, principalmente quando a ordem for contra você. Aí você vai ter um oxigênio suficiente para você não quebrar a sua conta. E aqui só tá 20% a menos aqui do nível, porque eu sou mais conservador, né, nas minhas entradas. E por falar em entrada, eu vou colocar aqui tanto no TradingView que as minhas entradas encerradas é só positivo, pessoal. Só tem entradas positivas aqui, ó. Eu não trabalho com stop loss, sem stop loss. Isso no MetaTrader também. Aqui as minhas entradas, meus históricos aqui. Histórico das entradas. Para não ficar só nas minhas palavras também, eu vou deixar o link do meu MQL5 nos comentários. Meu MQL5 está aberto aqui também. Aqui está o relatório do MQL5. E eu vou sempre gravar uns vídeos, sempre quando puder, para mostrar o crescimento dessa conta aqui com vocês. Dar o histórico das operações, histórico das negociações. Aqui onde essa parte aqui, pessoal, deixa eu pegar essa parte aqui é swap. Esse menos 17 e menos 25 aqui é o swap, que é da corretora. O resto tudo positivo. Aqui minha estatística também das operações, como vocês, deixa eu botar agora uma lupa, como vocês podem ver aqui, ó. Estou com negociações, estou com 33 negociações com lucro 33, 100%, negociações com perda 0. Não tenho nenhuma perda, só negociações positivas. Aqui nesse radar ele mostra o relatório completo. Eu uso o algoritmo, eu mesmo que faço análise das minhas operações. Aqui está atividades, minhas negociações, 100% de lucro, 0% de perda também. E aqui está mostrando todos os meus dados. Vou deixar esse link aqui para vocês
acompanharem também. E antes de encerrar esse vídeo aqui, eu vou escrever os pontos principais para vocês manter o seu gerenciamento correto quando você for iniciar nas suas operações Forex aqui no mercado. Nesse caso é os lotes proporcionais, que ele está atrelado à sua conta. Nível de imagem também, quanto maior o nível de imagem, mais tempo você vai se permanecer. Ele é o seu oxigênio, a permanência. Não utilizar stop loss, sem stop loss. Mercado é ciclo, ora ele vai voltar. E também, por último, menos importante, mais importante também, né? Paciência, pessoal. Você tem que ter paciência, principalmente quando a ordem for contra você. A ordem não está ao seu favor. Uma outra coisa também, tem outras coisas também que está atrelada a isso. Para vocês entrar na sua operação no fundo e no topo histórico de 5 anos. Depois que você viu que o gráfico ele está no topo histórico ou está no fundo histórico, aí você coloca lá no H4, no time frame de H4. Se você viu que lá no gráfico mensal ele está no topo histórico de 5 anos, aí você vai no H4, vê que também está no topo, aí você pode entrar na operação. Tipo aqui, ó, esse Euro USD. Eu venho aqui no gráfico mensal. Opa, gráfico mensal. Isso foi a minha análise que eu entrei nessa operação. No gráfico mensal, tá me dizendo que ele está no fundo histórico de 5 anos. Aí eu faço o que? Venho aqui por um time frame de H4 para observar, para ver se tá batendo. Vou ver uma travada aqui, né? Aí eu confirmo no H4. Se no H4 ele estiver no topo também, aí eu entro. Ou se no H4 ele estiver no fundo, como igual do gráfico mensal, aí eu entro na operação. Esse foi o gatilho que me fez entrar aqui, ó. Que entrei no mensal, ele estava no fundo, no H4 também ele estava no fundo. Aí foi um dos gatilhos que me fez entrar nessa operação. É por isso que eu coloquei uma ordem pendente, para quando a ordem chegasse aqui, o preço chegasse aqui, ele entrasse comprando, executasse para mim automaticamente. E é isso, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo. Esse aqui é um breve review aqui do meu setup e os gatilhos que eu utilizo para entrar em cada operação. Boas operações para vocês, bons resultados e ótimos lucros.